São 8h07, então vamos com o nosso primeiro assunto. Eu tenho certeza que o companheiro Pedro Campos, que estudou durante este fim de semana o tema, vai ter muito a aduzir aqui, né? O pedido de progressão de pena feito pelos procuradores da Lava Jato para o ex-presidente Lula. A legislação dispõe que promotores e procuradores, além de acusar, podem atuar como fiscais do ordenamento jurídico em casos de execução criminal. Mas o professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Davi Tangerino, explica que o Ministério Público só costuma agir nessas situações em mutirões carcerários, quando beneficiam muita gente. Olha, não é comum. Por vezes a defesa técnica é escassa, né? A Defensoria Pública não consegue dar conta de toda a demanda. É até mais rotineiro que dentro do Conselho Penitenciário haja alguns mutirões em que se percebam ali os presos que estão há mais tempo no regime inadequado e, digamos, em volume, em massa, promover progressões, né? Isoladamente, sem provocação da parte, não é costumeiro. Pois é, Zé, no fim de semana eu conversei aí com o professor Davi Tangerino, com outros juristas também. Eu fui pesquisar aqui em São Paulo, não tem nenhum processo que o Ministério Público tenha agido dessa forma, pedindo a progressão de pena de um condenado. Para o nosso ouvinte aqui, que deve estar com um nó na cabeça com essa história toda, né? Por isso que é importante a gente falar sobre essa peculiaridade do caso envolvendo o ex-presidente Lula. Normalmente, o que acontece? O sujeito está lá, está preso, já cumpriu uma parte da pena, a briga no cálculo ali, a defesa fala, olha, mas ele entrou na cadeia tal dia, começa a contar o prazo tal dia, tal. Os réus querem sair da cadeia, eles querem progredir de regime, né? E hoje, apesar de toda a nossa crítica sempre aqui, é muito fácil você progredir de regime. Você cumpre 1/6 da pena, você consegue já ir para um regime mais brando. Só que o que acontece nesse caso é que o réu não quer progredir de regime, o réu não entrou com esse pedido. Então o que o Ministério Público fez? O Ministério Público foi lá e falou, olha, Justiça, já deu o prazo para esse réu aqui. O que nós estamos mostrando aqui com essa fala do professor é que não é comum o Ministério Público fazer isso. E aí fica na nossa cabeça aqui, aberto para discussão, as possibilidades. Por que o Ministério Público, nesse caso envolvendo alguém que é muito famoso, que é o ex-presidente Lula, vai ao judiciário e fala, olha, ele já tem de progredir de regime, viu? Vocês não podem deixar ele trancado aí na cadeia, no regime fechado, por muito mais tempo. Aí as respostas são muitas. Há componentes jurídicos e há componentes políticos, né? Porque me parece, não sei a opinião dos colegas, que o Ministério Público está querendo dar uma de bonzinho nesse caso. Aí falou, olha, nós não temos perseguição nenhuma com o Lula, até porque há um processo lá no Supremo para ser julgado que acusa justamente os procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro por isso. Acho isso improvável, viu, Pedro? O Ministério Público não tem nenhuma dúvida de que o ex-presidente Lula chefiou uma quadrilha que roubou este país como gente grande, né? Não há precedente na história, pelo menos das democracias ocidentais, de um governante que tenha roubado tanto, tenha chefiado uma quadrilha que tenha roubado tanto. A questão, o Ministério Público não está querendo ser bonzinho nem coisa nenhuma. O que o Ministério Público, aí eu acho que é defensável a iniciativa, o Ministério Público não quer, não deseja, é que o ex-presidente que vive repetindo a mentira de que é um preso político, que continue usando a justiça e até agora a punição imposta a ele pelo processo em que ele foi condenado, usando isso para fazer proselitismo político. Olha aqui, continuo aqui preso, eu sou preso político, só vou sair daqui se a sentença for anulada. Até porque, se o ex-presidente sai da cadeia e volta depois, dificilmente ele voltará para o bem bom da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele vai para o presídio. Esse é que é o problema. Ele não quer, uma das razões é essa. Outra razão é política. É tentar ficar repetindo a mentira, a lorota de que é um preso político. Quando o Ministério Público pede a progressão de pena, e aliás o pedido é incomum sobre todos os aspectos, inclusive quem o formulou, são 15 procuradores que assinam, inclusive o Deltan Dallagnol, que assina esse pedido de progressão para o ex-presidente. O que eles querem é que o ex-presidente, de fato, exerça a progressão. Não vai falar aí que o horário não permite, hein, cara? Tem o direito de exercer a progressão, mas com tornozeleira eletrônica. Esses caras estão indo ao gozo com essa possibilidade de o ex-presidente usar a tornozeleira eletrônica, que é algo que ele disse que preferia 100 anos de cadeia a usar esse adereço.
Agora, Bom, eu não quero duvidar aqui do Cláudio Humberto, mas não concordo, não. Eu acho que não foi esse o motivo. Não, senão era só ficar quieto, não precisava pedir progressão de pena. A ficar quieto e permitir que o ex-presidente continue usando ali aquela prisão como se fosse por alguma questão política, eu acho que é correto, sim. Se a lei prevê e o réu não quer por quê? Né? Por que o réu, o preso, o presidiário não quer exercer a sua liberdade, o direito que lhe é assegurado de... Porque ele se considera inocente e não quer passar recibo, é só por isso. Pois é. Bom, enfim, agora, de novo, a pergunta que eu me faço é por que o Ministério Público se preocupa com o ex-presidente Lula e não com milhares de presos que estão em situação semelhante, iguais, parecidas no sistema penitenciário brasileiro? Que nem tiveram julgamento, inclusive. 40% de presos, como lembrou a Thaís, que eu ia falar aqui agora, com 40% de presos que são provisórios e estão no sistema penitenciário. Existe aí um componente político e aí a gente pode pensar em qualquer um deles. Um deles é esse aberto pelo Cláudio Humberto, essa perspectiva de fazer com que o ex-presidente Lula saia da cadeia, mas saia usando tornozeleira eletrônica, o que ele diz para ele ser um ponto de honra, só quer sair de lá com o processo anulado, embora a perspectiva de sair dali com o processo anulado também seja mínima, embora o ambiente político para Lava Jato tenha mudado bastante em relação ao período em que ele foi preso. Me parece bastante evidente que o ambiente político, embora exista, é claro, muito apoio da sociedade à Operação Lava Jato, à continuidade da Operação Lava Jato, decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal, alguns movimentos tomados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, a divulgação das conversas pelo Intercept, alteraram, é inegável, de alguma maneira, aquele apoio uníssono e generalizado à Operação Lava Jato. Então, aí entra um jogo político. De novo, acho que o Ministério Público Federal invade um campo que ele não deveria invadir, que é a disputa política, que é disputar... E o Ministério Público... Já ficou claro na divulgação das conversas do Intercept que sempre que o Ministério Público aceita esse jogo, quando ele é convidado a entrar nesse jogo e entra, muitas vezes nem convidado estimula esse jogo, ele se dá mal. Se dá mal porque nesse campo o ex-presidente Lula e outros que o cercam jogam melhor do que eles. Porque em todos os casos da Lava Jato, se não me engano, o Ministério Público nunca pediu a progressão da pena, porque os presos querem, né? Antes de tudo, é isso o aí. réu pede antes Agora, de tudo, tem uma coisa, viu? O Lula assim, não tem direito de renunciar a esse direito. Isso que eu ia perguntar para você, Pedro, você que é o nosso... Não, a maioria dos juristas, advogado. não sou eu não, a maioria dos juristas aí, que uns falaram, olha, pode ser um pouco polêmico e tal, mas a maioria é unânime dizer o seguinte, preso não pode definir se vai querer ficar preso ou não. Quem tem que definir isso é o Estado, né? Porque o custo é do Estado, a decisão... O custo é do Estado, a organização do sistema penitenciário é do Estado. A gente tem que lembrar aqui também que o Lula está numa cela diferente, né? Então, mas aí a dúvida é a seguinte, ele disse que não quer sair e já cumpriu o prazo para cumprir o regime semiaberto. Se não é o Ministério Público a provocar e falar assim, olha, o presidiário tal, Luiz Inácio Lula da Silva no caso, tem de sair da carceragem da Polícia Federal, quem teria de tomar essa decisão? A defesa dele, né? Não, mas se a defesa diz que o cliente não quer... Não, alguém precisa tomar essa iniciativa. O né? Ministério Público é a figura institucional para tomar essa... Isso, o Ministério Público, além de ser o acusador, ele é o fiscal da lei, né? Ele é o fiscal da lei se a lei já foi cumprida, a parte dela, ele tem esse papel de Agora, pedir a progressão. Agora, você há de convir comigo que tem milhões de presos aí no Brasil que estão nessa situação, que não tem um advogado, que a Defensoria Pública não consegue... pior, que não foram julgados ainda, estão que não consegue. provisória. E aí o Ministério Público não atua. Atuou nesse caso do Lula, porque é um caso famoso. Por que só com o Lula? Porque é o único caso conhecido no sistema penitenciário brasileiro de preso que tem o direito a requerer o semiaberto e não requer. É o único caso. Então, enfim, por que não, né? Já que a Força Tarefa está se ocupando dos ladrões da Lava Jato, o chefe da quadrilha está lá preso e não quer sair. Não quer requerer o exercício do direito de progressão de regime. E aí o Ministério Público, até como fiscal da lei, agiu. Acho que agora, o Lula está numa situação favorável perante outros réus do Brasil inteiro, né? Eu não estou querendo jogar o Lula aos leões aqui, mas a gente tem que combinar. Réu comum, né? Ele recebe advogados lá diariamente, com frequência, tem uma sala, dá entrevistas. Ele está bem. Eu tenho assistido as entrevistas do ex-presidente Lula, né? Como disse o Zaidan outro dia aqui, muitas delas jogo de vôlei, né? Que os jornalistas levantam para ele cortar.
Mas é verdade, Cláudio, ele está sendo tratado de uma forma diferente, né, pelos presos. Então, quer dizer, se o preso está lá, encarcerado, amultuado, né, com tuberculose, um monte de gente, né? Ele, claro, que quer pedir a progressão de pena, ele quer sair dali de qualquer maneira, até se fugir, tipo, cavar um buraco lá e sair para fugir. Agora, o ex-presidente Lula está numa situação mais confortável, né? Agora, vamos ver hoje, a defesa vai a Curitiba conversar com ele, vamos ver o que a defesa porque a defesa vai ser chamada, vai ser ouvida antes da decisão da juíza. Vamos ver o que a defesa vai dizer. O caso pode ficar ainda mais inédito. Eu continuo insistindo aí que o Ministério Público do Paraná quis dar uma resposta depois de divulgação de tantas conversas não republicanas, de que realmente eles estão atentos à parte humana do ex-presidente. Eu continuo insistindo nisso. Eu acho que é um pouco de consciência pesada depois dessa divulgação aí que mostrou conversas, né, pouco apropriadas para quem exerce essa função tão importante aí de fiscal da lei, né? Eu acho que eles querem mostrar que para eles o Lula é um preso qualquer. Olha, veio, cumpriu o prazo de regime fechado, tem direito ao semiaberto, rua. Mas não cabe ao Ministério Público fazer então, isso, né? Também que cabe, Zé. O Ministério Público é o fiscal da lei. Não, tá na lei, mas eles Sim, não mas se é tão raro isso, assim, né? não é papel deles, não. Mas eles também não têm feito mas isso. também não dá para chegar à circunstância em que um preso, e a gente já falou aqui, não é um preso comum, tá numa carceragem específica, com um custo específico, é uma figura específica que recebe todo dia lá, líder religioso, gente, não é, se passando por advogado, que na realidade não é advogado, claro. Líder político, tratando de aliança para a eleição de 2020. Aí você não pode ter esse preso lá dentro dizendo o seguinte: não, eu não quero sair. Bom, como assim não vou sair? Não vou sair. Esse é o ponto, Rafael. Ele não pode renunciar a esse direito. É o Estado que tem que definir, né? A justiça que tem que definir. Como ele pode, o preso, condenado, determinar quanto ele vai cumprir de pena? Ele não podia pedir para sair antes, assim como ele não pode pedir para ficar mais. Não faz sentido. É isso aí. Né? Isso é jogo de truco e é um jogo que o presidente aprecia. Agora, nesse jogo ele vai bem, né, Cláudio? Aí é que o Ministério Público Federal tem de tomar cuidado, porque já se estreparam e eu não isso tenho custou dúvida. uma parte do apoio que ele sair que a da Lava Jato cadeia, tem. ele vai sair, vai dar uma entrevista e vai falar assim: estou saindo porque o Ministério Público pediu a progressão do meu regime. Ele vai inverter a retórica a favor dele. Exatamente.